Caros alunos, estaremos juntos para conduzirmos a disciplina de elaboração e avaliação de projetos no curso de especialização em gestão pública municipal. Essa disciplina, elaboração e avaliação de projetos, principalmente no contexto atual, ela é possivelmente a saída estratégica dos gestores públicos, porque a população, o usuário dos serviços públicos, ele está inserido numa realidade de mudanças muito grande, numa realidade tecnológica, e essa realidade precisa ser transferida, precisa ser absorvida também pela instituição municipal, pela prefeitura, pelos gestores. O conteúdo que nós vamos trabalhar, basicamente, ele divide-se em duas unidades principais. A primeira unidade, nós vamos trabalhar a parte de conceituação, entendimento de o que é um projeto, como que ele percorre no contexto de um município, de um processo de gestão, se referindo ao aspecto público municipal. E a segunda unidade, a gente vai trabalhar o aspecto técnico, o aspecto estrutural, a composição de um projeto, a constituição de uma equipe, a negociação, recursos, prazos, etc. Então, como ter um documento preparado e como se utilizar deste documento para viabilizar ações dentro de um município. Partindo da parte inicial, eu trago aqui um slide que, antes de abrir a explicação, gostaria de contextualizar. Então, as transformações comportamentais, tecnológicas e culturais na sociedade, eles trazem desafios inéditos e de soluções complexas. A gente sabe que a mobilidade tecnológica, a mobilidade de aperfeiçoamento, muitas vezes na esfera pública, ela é mais lenta do que o que ocorre com a sociedade. Mas, em tempos atuais, esse avanço vem requerendo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos para se governar. E o uso de projetos é uma forma de você encontrar mecanismos tecnológicos que você possa implementar e transportar ou adequar à realidade externa, a realidade em que as pessoas convivem, que se reflita também na gestão municipal. Um exemplo que a gente tem dessa necessidade é que no Brasil, por exemplo, se vê maciçamente um monte de ações públicas, de dinheiro público investido, que não se converteram efetivamente em produto final, em serviço final em prol da população. Por que isso acontece? Primeiro ponto, muitas vezes o governante, o gestor, se depara com o problema e tenta resolver esse problema fora da dimensão de planejamento. Então, muitas vezes, um problema que parece simples de resolver torna-se complexo e você acaba tendo um conjunto amplo de recursos que estão sendo investidos até que chega um ponto que os recursos já gastos requerem ainda mais recursos, os quais não estão mais disponíveis. Então, a gente sabe que na área pública há uma grande escassez de recursos. Apesar da carga tributária exorbitante, ainda assim a demanda pelas grandes atividades ou pelas grandes necessidades
são incompatíveis com a disponibilidade. Então, a principal função do gestor é priorizar e canalizar esses recursos de forma programática para que eles consigam, ao final do uso, produzir um produto ou produzir um serviço que efetivamente passe a funcionar em prol da população. No conjunto geral dessa disciplina, a gente vai trabalhar 4 tópicos principais. Então, uma introdução, uma abrangência da área de projetos na esfera pública, os aspectos conceituais de cada um dos elementos, cada uma das atividades que compõem esse processo de elaboração e de avaliação de projetos. A questão dos projetos se conversa, se comunica com o processo da gestão pública. Então, uma coisa é um técnico elaborando um projeto e a outra coisa é os tomadores de decisão, o prefeito e secretários, entenderem, se comunicarem e usarem esses mecanismos para tomar e implementar decisões na esfera municipal. E um último tópico será o tratamento propriamente dito da parte técnica, do passo a passo que você irá trabalhar para elaborar e avaliar a viabilidade de implementação de um determinado projeto na esfera municipal. Sob a ótica de conceito, o que é um projeto? Um projeto nada mais é do que um plano, uma ideia escrita. Além desse plano, dessa ideia estar escrito, ela está organizada. Então, esse plano, essa ideia, ela tem um propósito, você quer fazer alguma coisa, ela tem um prazo que você vai levar para fazer essa coisa e, possivelmente, ela vai exigir recursos materiais e recursos humanos para que se leve à consecução destes propósitos, destes objetivos. E, obviamente, você precisa, ao final, ter instrumentos para medir, porque senão você implementa um projeto e como que você irá saber se é a tua decisão, se é a tua ideia, se o instrumento que você adotou está produzindo o resultado, está sendo útil ao fim que ele se propôs. Então, os projetos, eles podem ter eles podem ser temporários, então, eles podem se colocar a uma necessidade imediata, uma necessidade finita. Então, por exemplo, o município tem um programa de combate à violência. Então, esse é um programa e aproveito já para trazer aqui a diferenciação entre programa e projeto. Então, é importante evitar dar muita amplitude a um projeto, porque se tem muita coisa a ser feita em um projeto, você desenvolve 9 itens que estão no projeto e um que fica sem ser feito, acaba atrasando o projeto ou às vezes até inviabilizando o projeto. Então, quando você tem um problema, uma dimensão grande que você quer tratar, parta da ideia de programa. Aí, por exemplo, você é um gestor municipal e você, ou a demanda da sociedade, sente que a área de segurança pública requer mais atenção. Então, você cria um programa, por exemplo, de combate à violência. Esse programa de combate à violência pode receber vários pequenos projetos especializados e com propósitos objetivos, firmes, fixos e definidos. Então, um projeto seria reestruturação
de materiais como viaturas, como instrumentos de combate à violência. Outro projeto, por exemplo, se você identificar que há uma necessidade de levar uma formação cultural, é criar escolas integrais para as crianças da periferia ou aquelas que potencialmente venham a ingressar na área da violência. E assim sucessivamente. Então, você pode criar vários projetos que, em partes ou no seu conjunto, os propósitos deles vão estar alinhados com um determinado programa. Então, aqui eu trago uma colocação no slide do processo participativo na implementação de necessidades ou de decisões no município. Então, na primeira parte, o que nós temos? Uma tomada de decisão, o início de um projeto unilateral. Então, o prefeito tem uma ideia, tem uma vontade, um sonho, uma aspiração de implementar alguma coisa que ele entende, às vezes, que é importante ou é necessário para o município. Então, nós vemos que a tomada de decisão ela é fluida, ela é rápida, porque está envolvida uma ou duas pessoas e alinhadas no entendimento das ideias. Porém, essa decisão inicial rápida pode se tornar turbulenta. Então, o prefeito entendia que era importante uma praça para a comunidade. Mas, depois que ele entrega a praça, a comunidade pode entender que, olha, ao invés de ter gasto todo esse dinheiro na praça, se tivesse comprado ou melhorado a estrutura da saúde, comprado mais leitos, mais contratado mais médicos, seria mais importante. Então, se cria, aí você convive com uma turbulência ou muitas vezes o conflito após tomada a decisão e após implementado um projeto, uma ideia, é tão grande que o projeto acaba sendo abandonado ou acaba se tornando ineficiente com relação aos seus propósitos iniciais. Quando nós caminhamos para uma ação participativa das pessoas que seriam ou dos diretamente beneficiados do projeto, possivelmente você tem uma demora um pouco maior para conseguir concluir e implementar o projeto, porque cada um tem aspirações e muitas vezes pessoais, ideias diferentes e, obviamente, isso gera uma turbulência até que se chegue a um denominador comum que fique bom para todo mundo. Bom, como já tudo foi discutido, a hora que é implementado, não há mais razão ou já são minimizadas as questões de se criar o conflito, uma vez que você já deu todo esse espaço. Então, na prática, a gente vê muito essa questão. Quanto menos a participação popular em relação à necessidade ou uma idealização de um benefício ou de um projeto, de um instrumento em favor da sociedade, tanto quanto mais arriscado é a avaliação e a percepção dos seus efeitos. Outro aspecto que eu trago aqui, que é importante, aí no slide, na hora que for trabalhar projetos num município, é importante conhecer a história do município, as transformações ocorridas, indicadores econômicos, sociais e culturais, problemas enfrentados e demandas reivindicadas pela sociedade. Também já aproveitando esse slide seguinte, um programa com o seu conjunto de projetos, ele está inserido num conjunto de relações, de mecanismos que mediam ou
tanto a idealização, a construção e a implementação de um projeto. Então, temos a participação popular, construir demandas conhecidas. Então, a hora que você está construindo um projeto, para você saber que este projeto é uma opção prioritária de um conjunto amplo de projetos, então se planejar o conjunto das necessidades do município. O município tem uma lei orgânica que delimita as atuações do ente público, tem um plano diretor. O município, principalmente, tem fontes de recursos extremamente programáticas, limitadas. Então, dependendo da necessidade, o município não tem mais de onde buscar recursos. Então, isso é importantíssimo. Qual é o orçamento do município e qual é a disponibilidade orçamentária para que se implemente um determinado projeto. E participação intersetorial. Então, você tem um projeto e, possivelmente, esse projeto que está sendo apresentado para a prefeitura envolva vários órgãos. Então, você precisa também trabalhar, às vezes até politicamente, do conjunto da união desses órgãos, o setor financeiro, o setor administrativo, a Secretaria de Obras, para que haja um consenso, para que, por exemplo, um setor não comece a retalhar outro setor ou que não haja boicotes em função de problemas que sabe-se que acontecem em função de disputas internas. Concluindo, aí, sob a ótica técnica, aí no nosso slide que temos à frente, quando for elaborar um projeto, procure verificar ou responder estas questões aqui. Por que fazer o projeto? O que você quer com esse projeto? O que se pretende fazer? O que o projeto quer alcançar? Quem é o responsável por elaborar o projeto? Quais os fatores externos, os elementos além da esfera interna da instituição, que vão contribuir para o êxito do projeto? Quem é de fato que vai ter o benefício, vai colher os resultados desse projeto? Como que você vai estabelecer que resultados são decorrentes desse projeto? Quanto tempo leva para começar e concluir esse projeto? Como controlar e acompanhar este projeto para que ele não morra no meio do caminho? Onde você vai obter as informações para que você possa avaliar se vale a pena implementar esse projeto, ou se ele apresenta uma viabilidade, ainda que não seja econômica, que seja uma viabilidade social. Como se consegue avaliar o êxito do projeto? Principalmente, quanto custará o projeto e a quem prestar contas de um determinado projeto. Então, se conhecendo a parte do que se quer, a parte de como instrumentalizar, de como organizar um projeto, e também alinhando essa necessidade de organizar estas informações, principalmente quanto a pessoas envolvidas. Então, você precisa ter pessoas envolvidas na elaboração do projeto e, muitas vezes, pessoas envolvidas como efeito do projeto. Então, se foi feita a reunião, discutido com a população de que o município precisa de uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Então, nós temos um projeto que tem uma parte finita e uma parte perene, uma parte contínua. Então, a parte finita, você tem a construção, você tem as salas, você tem os móveis, você tem os computadores, os arquivos, mas você tem a parte de rotina,
você tem todo mês consumo de luz, água, você precisa contratar e disponibilizar médicos, enfermeiros, pessoas para cuidar da parte burocrática, da parte do atendimento. Então, o projeto, além de ter que incluir esses recursos para a consecução da parte, dizer assim, estrutural, como ele vai incluir uma rotina, uma ação perene de consumo de recursos, esses recursos resultantes da manutenção dessa decisão precisam estar muito bem alinhadas com o orçamento do município. O tempo todo ele vai precisar estar utilizando, destinando recursos para essa finalidade. E muitas vezes a gente vê uma obra que é construída, feita, e depois não tem médico, não tem enfermeiros, não tem infraestrutura ou materiais mínimos para que se viabilize ou que se mantenha a proposta inicialmente idealizada. Então, para concluir esta videoaula, eu trago aí uma frase do Deming, que foi um estatístico da qualidade, que ele diz o seguinte: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Essa expressão é muito válida na esfera pública. Então, o primeiro passo para sucesso na implementação de um projeto: põe a ideia no papel, quantifique essa ideia em recursos financeiros e recursos humanos necessários para a implementação dessa ideia, planejamento, organização dessa ideia e, sobretudo, medir o que de fato se alcançou e em que quantidades os resultados que originalmente estavam sido propostos pela ideia, pelo projeto. Essas são a explanação inicial dessa disciplina e espero que, tanto na vida prática pessoal de vocês, como na esfera da gestão municipal, ela consiga trazer ganhos, benefícios para a atividade interna, como pessoas que trabalham na gestão pública, como para vocês como munícipes e como requerentes, como demandadores do serviço público. Muito obrigado.